Bom dia, irmãos. Esse momento, para esse Minutos com Deus dessa semana, gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que se encontra lá no livro de Salmos. Eu vou ler do verso 7 ao verso 14. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Da tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso, como eu, carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Esse texto, meus irmãos, ele é do Antigo Testamento, né? Naquela época, o povo havia muito simbolismo e uma das práticas, né, recomendadas por Deus, né, instituídas por Deus, era a prática de expiação dos pecados, onde eram sacrificados animais, bodes e cabritos eram sacrificados, novilhos, como expiação do pecado. Então o culto naquela época ele tinha esses sacrifícios. E aí aqui Deus ele diz que ele não está repreendendo o povo por eles fazerem sacrifícios. Isso tinha sido instituído por ele. Mas ele está repreendendo eles, está dizendo que não vai aceitar novilhos deles, não vai aceitar mais os animais pela forma como eles estavam realizando os sacrifícios. E aí é sobre isso que eu queria tratar com vocês nessa noite, porque embora hoje em dia nossos cultos não tenham mais animais sendo sacrificados, muitas vezes nós temos o mesmo princípio, temos o mesmo pensamento que tinha o povo na época. Nós acreditamos que nós temos algo a oferecer para Deus e que sem o que nós podemos dar, o culto não pode ser realizado. Sem o meu cabrito, sem o meu bode, sem o meu novilho, o culto não vai ser realizado direito. Nós achamos que Deus depende da nossa força, Deus depende do nosso esforço, Deus depende do que eu posso dar para Ele. E aí aqui ele repreende o povo dizendo que Ele, próprio Deus, é dono de todas as coisas. Ele é dono de todo o universo. Eu não tenho dinheiro para oferecer para a igreja que vá fazer alguma diferença, porque Deus é dono de todo ouro e prata e já tem dado isso ao seu povo. Ele não precisa do que é meu, porque Ele é o dono de todo o universo. Ele não precisa da minha energia, porque Ele criou, das minhas forças, porque Ele criou todos os seres humanos. Como Ele vai dizer, Jesus vai dizer lá no Novo Testamento, quando repreendem ele, que a multidão estava clamando a ele, e ele diz que se a multidão se calasse, até as pedras clamariam. Ele não precisa do meu louvor, particularmente. Eu não tenho força, eu não tenho dinheiro, eu não tenho voz para oferecer como se Deus dependesse de mim, porque Ele não depende de mim. Na verdade, eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus, como a gente vai ver no final desse versículo, quando eu reconheço que na verdade eu não tenho nada. Quando no meio do sofrimento, no meio da angústia, quando eu não tenho mais força para agir, quando eu não tenho mais como lutar, eu clamo a Deus e Ele me socorre. Como nós vemos lá em Isaías, os que esperam no Senhor, aqueles que confiam em Deus, renovarão as suas forças. Quando já não houverem mais forças, eles esperam no Senhor e as suas forças são renovadas, porque Deus mesmo nos sustenta, Deus mesmo sustenta o seu povo. Então Deus não é glorificado quando eu simplesmente ofereço o melhor de mim para Ele. Deus é glorificado quando eu reconheço que tudo que eu tenho, na verdade, vem dEle. E eu só quero entregar a Ele o que Ele já me deu. Isso é um sacrifício de ação de graças. Eu, na verdade, demonstrar a gratidão pelo que Ele já me deu.
Então, nesse momento, meus irmãos, eu gostaria de trazer essa devocional para os irmãos, esse momento, para que nós reconheçamos que tudo que nós temos, tudo que nós somos, na verdade nós temos e somos porque o Senhor nos dá, e que nós sempre possamos buscar nele consolo, conforto, segurança e energia, e nele nós sempre possamos esperar e assim recobrar as nossas forças. Amém.